Olá, queridos ouvintes! Hoje nós vamos gravar o 4º episódio do podcast Geriação e o episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos ter um quadro chamado Consulta Geriátrica e aí nesse quadro a gente não vai trazer, como habitualmente trazemos, um caso clínico com as perguntas norteadoras. Nós vamos trazer temáticas que são muito frequentes nas consultas geriátricas e algumas orientações e dicas a respeito desses temas. E hoje, abrindo esse quadro Consulta Geriátrica, nós vamos falar de vacinação no idoso. Eu vou trazer as vacinas que são recomendadas de rotina e também aquelas que são recomendadas em situações especiais, a orientação com relação ao esquema de dosagem, as indicações, as contraindicações, os efeitos colaterais e muitos outros detalhes. Então vamos lá. Primeiramente, vamos fazer uma pequena introdução sobre alguns pontos que são importantes na compreensão do tema vacinação. Então, as vacinas, elas podem ser compostas de agentes vivos atenuados e agentes inativados. Então, é muito comum a gente ver o temor dos pacientes de pegarem doenças decorrentes da vacinação, né? Então, será que isso realmente é possível? Vamos lá entender. As vacinas, elas podem conter antígenos atenuados, que são agentes vivos, mas que estão extremamente enfraquecidos. Essas vacinas podem, de fato, causar doença, mas são eventos muito raros e que normalmente vão acontecer em pacientes com alguma imunodepressão grave. No paciente idoso, a gente vai ter 3 vacinas que são compostas de vírus vivos atenuados, e que podem ter esse risco de causar doença, e que normalmente não são vacinas indicadas de rotina, que são a tríplice viral, a febre amarela e a Zostavax, que é a vacina do herpes zoster, a mais antiga. Essas vacinas são de vírus atenuados. E a maioria delas são de agentes inativados, e aí são vacinas compostas por agentes mortos ou partículas desses agentes. E a gente ainda tem uma outra classificação, que são as vacinas conjugadas. O que é que significa isso? São vacinas feitas de um antígeno que vai ser conjugado a uma proteína que tem como objetivo aumentar a imunogenicidade dessa vacina, fazendo com que o indivíduo desenvolva uma memória imunológica mais potente, aumentando a eficácia dessa vacina e também prolongando essa eficácia por mais tempo. Bom, segundo ponto, né? Quais são as contraindicações às vacinas? Muito raramente a gente vai contraindicar uma vacina no indivíduo, seja ele jovem ou idoso. Em geral, uma vacina vai estar contraindicada quando o indivíduo tem uma reação alérgica grave, e aí leia-se anafilaxia, a algum dos agentes que estão dentro, né, dessa vacina. Ou nos casos das vacinas vivas, né, de agentes de antígenos vivos atenuados, a gente vai contraindicar no paciente com imunodepressão grave, com alguma doença que cause imunodepressão ou que esteja em uso de alguma medicação que também promova essa imunodepressão, como dose alta de corticoide ou alguns agentes imunobiológicos. E terceiro ponto, eu posso aplicar as vacinas no mesmo dia? Essa é uma dúvida muito comum e os pacientes normalmente têm medo de tomarem 2 vacinas no mesmo dia. Em geral, a gente pode aplicar com segurança as vacinas no mesmo dia. A gente tem que pensar na janela de oportunidade, né? Principalmente no paciente idoso. Muitas vezes é um indivíduo com dificuldade de locomoção, que foi lá na clínica ou na UBS receber a vacina e você tem uma oportunidade, um momento de administrar mais de uma vacina nesse indivíduo e esse momento deve ser aproveitado. Via de regra, as vacinas que a gente não recomenda que sejam administradas no mesmo dia são a febre amarela com a tríplice viral, que são 2 vacinas de agentes vivos atenuados. As referências recomendam que elas sejam administradas no intervalo de 1 mês, né, de 30 dias, porque uma pode atrapalhar a resposta à outra e você aumenta o risco de eventos adversos. Algumas referências até colocam que elas podem ser administradas no mesmo dia, ou caso não sejam, que tem esse intervalo de 4 semanas, né, de 1 mês. E a vacina da dengue, que é uma vacina mais recente, que, na verdade,
eu estou trazendo essa informação, mas ela não é uma vacina recomendada para o paciente idoso, mas ela também a recomendação é que aguarde um intervalo de 4 semanas entre ela e outras vacinas, que não seja administrada no mesmo dia de outras vacinas. Então, vamos lá para o que mais interessa, que são as vacinas recomendadas de rotina para os idosos. Vamos começar com a vacina da influenza. A vacina da influenza é composta por vírus inativado, né? Ou seja, vírus morto, ela não causa doença. Nós temos 2 tipos principais, a vacina trivalente e a tetravalente. A trivalente vai incluir dois sorotipos da influenza A, o H1N1 e o H3N2, e um subtipo da influenza B. A tetravalente vai acrescentar um subtipo da influenza B. E agora nós temos uma novidade, que é a vacina influenza quadrivalente de alta concentração, a influenza high dose, né, a HD4V. Ela é comercializada com o nome de Efluelda. E qual que é a diferença? Essa vacina contém 4 vezes a quantidade de antígeno em comparação à vacina com a dose padrão. Isso acaba aumentando o poder imunogênico dessa vacina e ela está recomendada para o paciente idoso, que normalmente vai ter uma resposta vacinal deficiente. Então, hoje a recomendação é que, se houver disponibilidade, essa é a vacina mais recomendada para o paciente idoso. É a vacina de preferência. Qual que é a disponibilidade dessas vacinas? A trivalente está disponível no SUS, a tetravalente e essa também, a high dose, estão disponíveis nas clínicas privadas. O esquema é de 1 dose anual. Em situações epidemiológicas de maior risco, você pode considerar uma dose de reforço, no caso do paciente que tomou a vacina com a dose padrão. Esse reforço pode ser dado 3 meses após a dose anterior. No caso da vacina de alta dose, né, a quadrivalente de alta concentração, a gente não faz essa dose de reforço. Qual que é a eficácia dessa vacina? A vacina da influenza, em indivíduos jovens e saudáveis, ela pode ter uma eficácia de mais de 70%, chegando até a 90%. No idoso, essa eficácia é bem menor. Existe aí literatura trazendo eficácias de 50%, de 60% ou até menos. Então, a resposta vacinal no idoso é realmente bem menor. E essa resposta imunológica, nessa proteção, ela dura de 6 a 8 meses. Está recomendada anualmente para todos os pacientes idosos. Os efeitos colaterais mais comuns são reações locais, né, de eritema, rubor, efeitos colaterais sistêmicos, como mialgia e febre, podem acontecer. Na maioria das vezes são muito leves e autorresolutivos. Então vamos lá para a segunda vacina recomendada de rotina no paciente idoso, que são as vacinas antipneumocócicas. E aqui nós temos 2 principais. Elas são compostas de polissacarídeos das cápsulas dos pneumococos mais comumente envolvidos nas formas invasivas da doença. E aí nós temos a vacina 13 e a 23. A 13 é a vacina conjugada 13 valente, também conhecida como VPC13, e a 23 é a vacina polissacarídica 23 valente, a VPP23. A vacina 13 é uma vacina conjugada a uma proteína transportadora, e como eu falei anteriormente, as vacinas conjugadas, elas têm um poder, elas têm uma potência imunogênica maior. Então, ela induz uma memória imunológica, ela tem uma eficácia maior, e por isso a gente vai ver que é uma vacina dada em dose única, e preferencialmente a gente começa o esquema com essa 13, porque ela também permite uma resposta de reforço quando ela é seguida pela vacina 23. As 2 estão disponíveis na rede privada. A vacina 23, ela vai estar disponível no SUS, no CRI, né, que são Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais, para alguns grupos de maior risco. Então, quando eu quero solicitar essa vacina para o meu paciente idoso, tem um formulário que é disponibilizado nas redes básicas, onde eu vou preencher com a justificativa. E existe uma lista de CIDs, que são os CIDs de pacientes de maior risco, que eu vou precisar utilizar para ter essa vacina liberada. Qual que é o esquema, né? Então, aqui é o seguinte: o esquema ideal proposto pela SBGG, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Eu devo começar o esquema com a vacina 13, a VPC13.
E aí, de 6 meses a 1 ano após, eu vou fazer a 23, a VPP 23. Então, comecei com a 13, de 6 meses a 1 ano após, eu vou fazer a 23. E depois de 5 anos, eu vou fazer um reforço da 23. Se essa segunda dose da 23 foi dada antes dos 65 anos, eu vou fazer uma terceira dose da 23. Então, só recapitulando, comecei o esquema com a 13, de 6 meses a 1 ano depois eu faço a 23. 5 anos depois da 23, eu faço um reforço da 23. E se foi antes dos 65, a segunda dose, eu faço uma terceira dose da 23 após 5 anos. Agora, Lauren, meu paciente já chegou para mim tendo tomado a 23 e agora ele não fez o esquema ideal. Eu vou esperar 1 ano depois da 23 e vou fazer a 13. E aí, 5 anos após a 23, eu faço o reforço da 23. E se essa segunda dose foi antes dos 65, eu faço uma terceira dose após 5 anos. Então, só para vocês ficarem ligadinhos, a 13 é em dose única. E eu devo ter um intervalo de uma para outra. Se eu comecei com a 13, de 6 a 12 meses para fazer a 23. Se eu comecei com a 23, eu vou esperar 1 ano para fazer a 13. E aqui um detalhe importante. Se o meu paciente é um paciente de muito alto risco, de ter uma forma grave da doença, então ele tem uma doença pulmonar, como DPLC, um asma grave, insuficiência cardíaca, e eu quero atualizar o cartão de vacina dele com muita precocidade, eu posso encurtar o intervalo de tempo entre a 13 e a 23 para 2 meses, tá? Então, esse é o esquema da antipneumocose, que é o esquema um pouco mais chatinho. Qual que é a eficácia dessas vacinas? Elas vão proteger principalmente as formas invasivas da doença pneumocócica, como meningite e pneumonia. Essa proteção vai de 50% a 80% em adultos jovens e é menor no paciente idoso. Efeitos colaterais são muito raros e leves, normalmente são sintomas locais de hiperemia, rubor, edema no local da vacina. Sintomas sistêmicos são pouco frequentes, é uma vacina muito segura. Então, vamos lá para a terceira vacina recomendada de rotina no paciente idoso, que é a vacina contra o herpes zoster. E aqui nós também temos 2 vacinas disponíveis. Quais que são? A gente tem a vacina Zostavax, que é feita de vírus vivo atenuado. É uma vacina um pouco mais antiga e pode causar doença, é raro, mas pode. E nós temos a Shingrix, que é a vacina mais recente do Brasil, que na verdade não é uma vacina nova, mas para a gente chegou no meio do ano passado, tem mais ou menos 1 ano que ela está disponível no Brasil, que é uma vacina inativada, ou seja, ela não tem a capacidade de causar a doença. Ela é composta pela glicoproteína E recombinante associada a um adjuvante. As 2 vacinas estão disponíveis apenas na rede privada. E qual que é o esquema? A Zostavax é dada em dose única. A Shingrix é dada em 2 doses, com um intervalo de 2 meses entre elas. A Zostavax, tanto a Zostavax como a Shingrix estão indicadas para os indivíduos maiores de 50 anos. Alguns detalhes importantes, né, que os pacientes costumam perguntar para a gente na consulta. Quem já teve herpes zoster pode tomar a vacina? Pode sim, a gente recomenda que espere de 6 meses a 1 ano para tomar a vacina. No caso da Zostavax, a gente recomenda aguardar 1 ano. Na Shingrix, a gente recomenda aguardar 6 meses, mas eu posso administrar a vacina Shingrix logo após a resolução do quadro, considerando aí a perda de oportunidade vacinal, eu posso considerar assim. Outra dúvida que os pacientes têm: quem já tomou a Zostavax pode tomar a Shingrix? Doutora, eu já tinha tomado essa vacina mais antiga, mas eu vi que a nova é mais potente, é mais eficaz, eu posso tomar? Pode, a gente recomenda que aguarde aí um intervalo pelo menos de 2 meses entre as 2 vacinas. Qual que é a eficácia, a proteção conferida por essas vacinas? A Zostavax é uma vacina bastante menos eficaz, digamos assim. Ela confere uma proteção de pouco mais de 50% na redução da infecção e pouco menos de 70% na redução de complicações como a nevralgia pós-herpética. Já a Shingrix, ela confere uma proteção de mais de 90% contra a infecção, tanto nos jovens como nos pacientes idosos. Pacientes com mais de 70 anos têm uma eficácia de mais de 90%. Por ser tão mais eficaz, é a vacina que a gente vai preferir administrar no idoso.
ela também tem uma eficácia aí de prevenir mais de 90% as complicações, como a nevralgia pós-herpética. E imunodeprimidos, a eficácia também é boa, e ficando em torno de 70% a 90%. Então, é uma vacina com eficácia muito alta e duradoura. Estudos aí que têm acompanhado após 10 anos da vacinação têm mostrado que essa eficácia se mantém ao longo dos anos. Os efeitos colaterais mais comuns são reações locais. Eu tenho visto muito paciente realmente com rubor, com edema importante no local da vacina. Geralmente são autolimitadas e em poucos dias se resolvem. No caso da Zostavax, que é uma vacina de vírus vivo, pode acontecer o desenvolvimento da doença. Isso é muito raro e acontece a chance maior de acontecer com paciente com imunodepressão, por isso é contraindicada nessa população. Então vamos lá para a quarta vacina recomendada de rotina no paciente idoso, que é a antitetânica. E aí nós temos a dupla do adulto, a famosa DT, que vai ser uma vacina contra o tétano e a difteria. E temos a tríplice bacteriana acelular do tipo adulto, que pega difteria, tétano e coqueluche, que é a DTPA. Essas vacinas, qual que é a composição dessas vacinas? A dupla, a DT, vai conter o toxoide difterico e tetânico, e o tetânico, e a tripla bacteriana acelular vai ter também os componentes da cápsula da Bordetella pertussis. Nós temos 3 tipos de vacinas que podem ser administradas no idoso. A DT, que é a dupla, a DTPA, que é a tripla bacteriana acelular do tipo adulto, e a gente tem a DTPA associada à VIP, que é a vacina contra a poliomielite inativada. Essas vacinas, no SUS, a gente tem a DT, a dupla. A DTPA no SUS está disponível apenas para profissionais de saúde. Para o idoso, ela vai estar disponível na rede privada. E qual que é o esquema? Aí depende. A maioria dos indivíduos idosos já fez o esquema básico quando mais jovem. Então, se eu tenho garantido que esse indivíduo fez o esquema básico com as 3 doses, eu vou fazer um reforço a cada 10 anos. Esse reforço pode ser feito com a dupla ou com a tripla, né? Com a DT ou com a DTPA. Agora, se o paciente não fez o esquema básico, ou se ele não sabe, ele não tem o cartão vacinal, a gente não sabe, eu vou primeiro fazer o esquema básico. Esse esquema básico, ele é feito com 3 doses da vacina. Idealmente, a gente vai fazer uma delas, especial a primeira, com a tripla, né, a DTPA. E aí, depois de 2 meses, a gente faz a DT. E após 4 a 8 meses, faz um reforço da DT. Então, são 3 vacinas no esquema básico. DTPA, 2 meses depois a DT, de 4 a 8 meses depois a DT. E aí a gente vai fazendo os reforços a cada 10 anos. A eficácia é muito alta. A eficácia contra a difteria e tétano chega perto de 100%. É muito, muito raro uma falha vacinal. E a vacina da coqueluche é muito eficaz na prevenção das formas graves. Os efeitos colaterais geralmente também são reações locais, no local da aplicação, que são autolimitadas. Bom, então, por fim, vamos para a quinta vacina recomendada de rotina no idoso, que eu diria que é uma das mais esquecidas, que normalmente os colegas não têm essa vacina como uma vacina de rotina na mente, né, para o paciente idoso, que é a vacina da hepatite B. Então, os idosos vêm cada vez mais tendo vida sexual ativa, então é importante a gente lembrar dessa vacina na população idosa. A gente vem observando um aumento das ISTs, né, das infecções sexualmente transmissíveis nessa faixa etária. Então, é uma vacina de rotina que deve ser sempre recomendada. Ela é composta de antígenos da superfície do vírus, é uma vacina segura e que não causa doença. Nós temos 2 tipos. A gente tem a vacina da hepatite B isolada e nas clínicas privadas a gente tem a vacina da hepatite B combinada com a hepatite A. No SUS só está disponível a vacina isolada da hepatite B. E como que é o esquema dessa vacina? O esquema básico é composto por três aplicações da vacina da hepatite B, com intervalo que é o seguinte, 0, 1 e 6 meses. Então, eu vou fazer a primeira dose, 1 mês depois eu faço o primeiro reforço e 6 meses depois eu faço o segundo reforço, completando 3 doses. No paciente imunodeprimido é um pouquinho diferente. Eu vou fazer 4 aplicações com a dose dobrada da vacina.
Então, o intervalo vai ser 0, 1, 2 e 6 meses, com 4 aplicações. A taxa de soroconversão, né, ou seja, a taxa de indivíduos que vão desenvolver anticorpos contra a hepatite B, chega a mais de 90% em indivíduos saudáveis. Essa taxa é um pouco menor nos idosos e também nos imunodeprimidos. Os efeitos colaterais normalmente também são reações locais e autolimitadas. Então, a gente ainda teria aqui a recomendação rotineira da vacina contra o Covid. Como é um tema bastante extenso, a gente tem várias vacinas e as recomendações são muito dinâmicas, esse tópico foge um pouco do escopo do episódio de hoje. Então, a gente não vai trazer detalhes sobre essa vacinação. Então, finalizamos as vacinas que são recomendadas de rotina. Eu vou falar um pouquinho aqui, alguns detalhes sobre as vacinas que estão recomendadas em situações especiais. E aí, começando pela vacina da febre amarela. A vacina da febre amarela é uma vacina de vírus vivo atenuado, então ela tem o potencial de causar doença. É uma vacina que está disponível no SUS. A gente pode considerar vacinar idosos que ainda não foram vacinados após avaliar de forma bem individualizada o risco-benefício. Então, na época do surto, que se eu não me engano foi em 2019 aqui no Brasil, o que a gente observou foi que, embora seja muito raro, está descrito um risco aumentado de eventos adversos graves em indivíduos idosos na primovacinação, ou seja, que estão tomando a primeira dose da vacina contra a febre amarela. Alguns indivíduos desenvolveram a doença viscerotrópica aguda, que é uma infecção multissistêmica generalizada, semelhante às formas graves da doença da febre amarela. Então, por esse motivo, a gente precisa pesar muito e individualizar aí a indicação dessa vacina nesses momentos de surto. Então, não é uma vacina que está indicada aí de rotina. Temos a vacina da hepatite A. Essa é uma vacina de vírus inativada, é uma vacina muito segura. Ela não está recomendada de rotina porque boa parte dos idosos já tiveram contato com o vírus quando mais jovem e já vão ter uma sorologia positiva. Mas eu posso indicar de forma individualizada em surtos, principalmente após uma avaliação sorológica. Então, se o indivíduo não tem o anticorpo positivo, eu posso indicar essa vacina. Ela é segura, tem uma alta eficácia e é uma vacina bem indicada pelo fato de a hepatite A, apesar de ser um quadro brando normalmente na infância, quando acontece em indivíduos adultos ou idosos, ela acaba desenvolvendo uma forma mais grave ou até mesmo fulminante. O risco acaba sendo maior. Ela está disponível também em clínicas privadas e no CRI ela vai estar com algumas indicações aí, ela vai ser disponibilizada com algumas indicações específicas. Nós temos também a vacina meningocócica conjugada, a CWY, que a gente falou muito também ano passado, quando teve surto de meningite. É uma vacina formada por polissacarídeos dos meningococos. A CWY é uma vacina conjugada, então ela induz uma resposta imunológica potente. Ela vai estar recomendada para idosos em casos de surtos. É uma vacina segura e é dada em dose única. Então, a vacina que vale a pena, sim, considerar, indicar para os pacientes idosos, em especial, se estiver ocorrendo o surto. Bom, então, uma outra vacina aí que pode ser indicada para o paciente idoso em situação especial é a tríplice viral, que é a vacina contra sarampo, cachumba e rubéola. Essa é uma vacina composta por vírus vivos atenuados. Por isso, ela tem o risco de acabar induzindo, provocando a doença, né? Mas é um risco pequeno, é um risco muito baixo. De qualquer forma, é uma vacina que não está indicada de rotina, não só por esse motivo, mas também porque a maioria dos idosos já teve contato com esses vírus quando mais jovens, né, na infância ou na adolescência. Então, a maioria já tem o anticorpo, já está protegido. Mas, de uma forma individualizada, analisando aí o risco-benefício, eu posso indicar essa vacina. Ela não está contraindicada pelo fato de o indivíduo ser idoso. Então, principalmente em épocas de surtos, ela pode ser recomendada de uma forma individualizada. Bom, então era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Muito obrigada aí a todos que estão assistindo e seguindo a gente aí no podcast e no YouTube Geriação. Eu espero que vocês estejam gostando.
Podem mandar perguntas, sugestões aí, a gente vai estar sempre disponível para responder.